entender essa questão 10 e discutir ela com propriedade, vamos fazer uma breve revisão termodinâmica. Inicialmente a gente não estava discutindo termodinâmica, a gente só estava querendo entender um pouquinho dos gases. Aí tentamos discutir o gás, né, que são bolinhas que inicialmente se julgavam perfeitamente esféricas, que se chocavam de maneira perfeitamente elástica. Aí nasceu a ideia de gás ideal. Na prática nós sabemos que não é assim. Por exemplo, o vapor d'água, a molécula d'água é um bumeranguezinho, ela não é redondinha. Então quando ela se choca uma molécula com a outra, além de tudo ela rotaciona. Quando a gente estuda um gás perfeito, a gente considera que ele é esférico. Ou seja, na hora que uma bolinha bater na outra, a rotação da bolinha ali vai ser praticamente... não vai ter um efeito importante. Porém, os gases de maneira geral, quando estão com uma temperatura alta o suficiente e a pressão baixa o suficiente, eles se comportam como a ideia original de gás, gás ideal. Aí a gente chama esse gás real de gás perfeito, que se comporta como ideal. E aí nós vimos que tem duas fórmulas básicas para a gente poder entender o que acontece com o gás quando ele sofre uma transformação, ou para relacionar o número de mols do gás, o número de partículas que compõem esse gás, com o estado dele. A gente também tem a equação de Clapeyron. Só que aí, historicamente, o homem começou a perceber que aquecendo alguma coisa, essa coisa tende a se expandir e dá para tentar aproveitar essa expansão. Aí foi nascendo os motores, né? O motor de combustão interna já é uma coisa mais moderna. Inicialmente, a gente esquentava a água, pegava o vapor d'água que ficava em alta pressão e jogava esse vapor d'água num pistão. Aí o pistão expandia. É a Maria Fumaça, né, as locomotivas, são as máquinas a vapor. Essas foram as primeiras. E aí a galera começou a pensar, pô, mas então vamos botar um combustível lá dentro, vamos explodir o combustível e vamos tentar conter essa explosão com um cilindro, para não precisar ficar jogando água dentro do motor, com vapor d'água. Foi meio aprimorando a brincadeira. Aliado a esse aprimoramento técnico, os sujeitos começaram a vir com a teoria para ver se fechava. Ah, vamos fazer as contas. Vamos medir experimentalmente a energia do gás e vamos fazer as contas. E nós conseguimos então algumas equaçõezinhas que nos ajudam a entender essa termodinâmica, essa dinâmica da energia de um gás. Uma das coisas que nos ajudou muito foi ter reconhecido a energia interna, que é do tipo cinética, é a energia da agitação das moléculas do gás. Tu vê, essa energia depende do número de mols e depende da temperatura. Esse R é uma constante, logo não interfere, né, não altera o valor da energia interna. Analisando as máquinas térmicas, como é que uma máquina térmica funciona? Eu tenho que tirar energia de algum lugar, tenho que processar essa energia pela máquina, o excesso de energia que eu não consigo aproveitar eu tenho que jogar fora para a máquina não derreter, certo? Então assim, ó, lá está a máquina, aqui está a fonte quente, da onde vem a energia. Vem a energia da fonte quente, eu vou realizar um pouco de trabalho, o excesso de energia que eu não consigo, eu jogo para a fonte fria. Poxa, pela lei da conservação de energia, o trabalho que eu vou realizar é a energia que eu recebi menos o que eu joguei fora, porque eu não aproveitei. Essa equação muitas vezes nem vem na prova. Porque o aluno tem que entender esse fluxo básico de energia na máquina. Ela pega um pouco de energia, aproveita um pouco, mas joga um pouco fora. Pela lei de conservação de energia, se tu preferir, pode escrever assim, ó, o que entra de energia na máquina é igual ao que sai. Faz sentido, não faz? Aí mais passa, ó, também dá, não tem problema nenhum. Ah, tu vê, cara, ó, um adendo aqui, algo novo, ó, acho que é novo mesmo isso aqui, ó. Às vezes eu esqueço de fazer esse comentário. Tem uma máquina que talvez seja a que tu mais use no teu dia a dia, que ela é o contrário. Olha a setinha. Essa máquina que tu usa todo dia na tua casa, ela tira a energia da fonte fria e joga a energia para a fonte quente, à custa de aplicação de trabalho nela. Tu espreme ela, tu espreme o gás que está dentro dela, e a energia flui no sentido oposto. Que máquina é essa? É a geladeira, o refrigerador. Máquina fria a gente chama. Será que essa fórmula vale para a máquina fria? Por incrível que pareça vale, porque seria equivalente a mudar de sinal todo mundo, né?
multiplicar por menos 1 a equação, vai a mesma equação. Vale a mesma equação para a máquina térmica fria, refrigerador. Por isso que todo refrigerador tem um compressor que espreme o gás, faz ele ir da fase gasosa para a fase líquida, deixa ele liquefeito, e aí ao passar por dentro do refrigerador, esse gás vai se expandir, indo para a fase gasosa. Só que nós sabemos que da fase líquida para a fase gasosa, a substância tem que receber energia, uma reação endotérmica. E ela recebe energia do refrigerador, que já está frio, deixando ele mais frio ainda. Aí esse gás passou do líquido para o estado de vapor, eu vou jogar ele para trás da geladeira e espremer ele lá atrás da geladeira. Ele vai para a fase líquida lá atrás. E nós sabemos que a passagem da fase líquida para da fase gasosa para a fase líquida é uma reação exotérmica, por isso que atrás da geladeira fica quente. É a fonte quente recebendo mais calor ainda. Muito louco, né? O homem ter conseguido uma máquina para driblar as leis naturais. Afinal, o calor flui sempre do corpo quente para o corpo frio. Mas a gente conseguiu usar o comportamento do gás, certo? O comportamento de um gás volátil para poder driblar essa ideia. Pessoal, nós vimos matematicamente que dá para calcular o trabalho de um gás fazendo P vezes delta V, só que geralmente a gente tem um gráfico P versus V. Aí a gente calcula A, cuidado em gás se expandindo, o trabalho positivo, gás sendo comprimido, o trabalho. Muito obrigado. Para finalizar, nós vimos também pela lei da conservação de energia que o calor que eu jogo para um gás, uma parte realiza trabalho e uma parte faz a energia interna aumentar, delta U. O problema é que quando os caras já estavam conseguindo fabricar máquinas um pouquinho mais modernas, motores um pouquinho mais modernos, eles perceberam que gastava-se muito para abastecer esses motores com combustível. E aí logo os compradores principalmente começaram a ficar preocupados com o rendimento dos motores. E para calcular o rendimento de um motor é só tu comparar quanto de energia tu aproveitou na forma de trabalho com o total de energia investida da fonte quente. Rendimento, trabalho sobre quê? Energia é lucro sobre investimento, a ideia de rendimento, né? Na verdade, energia útil por energia total. Poderíamos pensar assim, energia útil dividido por energia total. Porém, gente, olha só a equação que nós acabamos de desenvolver. Q menos QF é a mesma coisa que W, concorda comigo? Se eu separar isso em duas frações, Q dividido por Q? 1. E QF dividido por Q? É só colocar ali no cantinho. Essa segunda fórmula de rendimento, pessoal, ela dá exatamente o mesmo resultado que a primeira. São a mesma fórmula disfarçada uma da outra. Tudo que uma faz, a outra faz. Eu nem gosto dessa segunda, porque essa primeira me parece tão óbvia. Eu decorei que o rendimento nessa vida, não interessa qual é a área da física, matemática ou química. Rendimento é útil sobre total. O que eu quero sobre o que eu investi. É sempre assim. O que eu consegui aproveitar, o lucro. Bom, se eu sei isso e sei essa equação bobinha aqui da máquina térmica, eu junto uma na outra, sempre que eu quiser eu tenho essa fórmula boba. O Carnot foi o cara que começou a estudar as máquinas térmicas e estudar ela matematicamente, profundamente, filosoficamente, e escreveu um livro dizendo, descobri. Eu não sei como é que fabrica a máquina, mas eu descobri conceitualmente qual é a máquina ideal, a máquina perfeita, através do ciclo de Carnot. O Carnot disse, olha, meu querido, se tiver uma máquina térmica e quiser aproveitar toda a energia do gás do qual ela dispõe, primeiro tu vai ter que saber o que é uma transformação isotérmica. Essa pontilhada é a representação de uma transformação isotérmica, chamada isoterma. O Carnot disse, amigo, quer aproveitar a energia do gás? Primeiro realize uma expansão isotérmica. Obrigado. Depois uma expansão adiabática. Observem que uma curva adiabática, uma transformação adiabática, é representada por uma curva suave, sutil, entre duas isotermas. Não foi uma transformação radical, assim, ó, pá. Não, tá vendo? Ó, tem que ser suave, devagarzinho, ó.
Ou altas transformação adiabática. Depois o que vai? Que tipo agora? O que é isotérmica? Compressão agora, né? Tá vendo como o volume diminuiu na volta? Ó? E uma compressão, ó como deu uma diminuidinha no volume, ó. Uma compressão adiabática. Ciclo de Carnot. A galera quando leu o livro do Carnot ficou meio bravo, porque não dava de fazer nada do que ele queria. A ideia dele era ótima, mas o gás não aceita. O gás quando se expande, ele quer baixar a temperatura. E quer receber calor. Carnot falava, não deixa baixar a temperatura, não deixa receber calor. Tá de sacanagem. E tem mais. O Carnot dizia que para calcular o rendimento da máquina ideal dele, bastava conhecer a temperatura da fonte. E a temperatura da fonte, rendimento de uma máquina de Carnot pode ser obtido com uma fórmula muito parecida com essa fórmula, ó, derivada da fórmula original. Só que no lugar do que? Temperatura. Por quê? Porque para uma máquina de Carnot e só para ela, a quantidade de calor que vem da fonte quente e a quantidade de calor que vai para a fonte fria é diretamente proporcional à temperatura das fontes. E faz sentido, né? Quanto mais quente a fonte quente, mais energia eu vou poder entregar. Quanto mais fria a fonte fria, mais fácil vai ser jogar energia para ela. Certo? Resumindo, a única maneira de a gente obter 99,9999% de energia, de rendimento de uma máquina térmica, é que ela seja de Carnot, primeiro absurdo, que ela é idealizada. E segundo, a gente deveria usar como fonte quente o núcleo de uma estrela, para dar, sei lá, 1 bilhão de Kelvin, e como temperatura da fonte fria o espaço interestelar, que tem 3 Kelvin. Então tu vê uma máquina de Carnot, fonte quente, é uma estrela, não vamos exagerar, vamos botar só 1 milhão de Kelvin, já tá bom. E temperatura da fonte fria, 3 Kelvin. Então uma máquina de Carnot operando entre uma estrela, o núcleo de uma estrela e o espaço interestelar em volta dela, daria um rendimento de 0,9999997. Mostrando mais uma vez que a segunda termodinâmica continua válida, mesmo com uma máquina de Carnot. Mesmo nas situações mais absurdas, certo? Então se os ETzinhos visitam a gente, com certeza não é com máquina térmica. É uma outra coisa que eles inventaram. Mas não tem nenhuma confirmação, infelizmente, até agora nós temos que duvidar, é o mais seguro, certo? Na hora que começar a aparecer vídeo bom e cara fera, documentando os ETzinhos, a gente começa até a classificar eles como alguns fazem, certo? Pô, que revisão! Que revisão! Revisamos praticamente tudo, cara, que tinha para revisar. Olha o tamanho do nosso formulário. Tu tem que ter calma agora para usar o formulário, né, meu? E não tá tão terrível reconhecer cada coisa aí. Primeira fórmula é só escutar, transformação, PVT por Votó. A outra é só tu ver que tem o número de mols. Essa fórmula é muito rara de ser usada, o mais comum é te pedir para calcular área. E isso aqui não vai ter no formulário. Que W é igual a área, não posso escrever isso, é covardia. O vestibular da UFSC não escreve isso. Depois nós sabemos que energia interna é 3 meios de nRT. Raro de usar também. Geralmente é mais para o cara saber que se aumentou o U é porque a temperatura se diminuiu. Se não mudou, não mudou. Isotérmica. Depois nós vimos que toda energia que eu jogo para um gás, uma parte realiza trabalho, uma parte varia energia interna. E vimos que para calcular o rendimento de uma máquina é trabalho sobre calor da fonte quente. Aquela segunda fórmula eu geralmente não disponibilizo ela. E fórmula para calcular o rendimento de Carnot, 1 TF sobre TQ. Temperatura, hein? Por favor. Meu Deus, cara, eu vou ficar muito chateado se tu esquecer disso e errar porque esqueceu de passar para Kelvin. Muito bem, agora sim, agora vamos fazer a questão 10. Chega de enrolação. Ah, último comentário, de repente, de novo. Sabe uma coisa interessante sobre as máquinas térmicas frias? Geralmente a gente não calcula o rendimento delas. A gente calcula outra coisa, chamado coeficiente de performance. É possível, tá, gente, que essas informações que eu estou colocando aqui que não apareceu na apostila venham no volume 4. Eu não duvido, no começo do volume 4 talvez tenha, tá? Coeficiente de performance é a mesma ideia de rendimento, lucro sobre investimento.
Só que vamos pensar numa máquina térmica fria. A gente sabe que na máquina térmica fria as setinhas vão para o lado oposto, né? Qual é o lucro que eu espero de uma máquina térmica fria? Qual é o objetivo de uma máquina térmica fria, tipo aquela da tua casa? Esfriar. É esfriar. O objetivo dela é esfriar. Qual é o lucro que eu espero? Eu espero como lucro jogar calor para a fonte quente, roubar calor da fonte fria ou realizar trabalho sobre a máquina. Já que o objetivo dela é esfriar, o que é que diz o esfriar lá? O que é que está esfriando, será? É retirar calor da fonte fria. Você quer ver o freezer? A máquina que eu estou usando só serve para retirar calor do freezer. Esse é o objetivo. Meu lucro é esse. Esse é o lucro que eu espero. O lucro vai em cima. Calor da fonte fria. Mudou? Tá vendo a ideia? Qual é o investimento que eu faço nela para ela funcionar? É o trabalho. Eu estou com um motor elétrico conectado a um compressor. Eu ligo de energia elétrica, o motor elétrico vai realizar trabalho em cima do compressor, que por sua vez vai gelar a brincadeira. Então o investimento é um trabalho. Continua lucro sobre investimento, só que o que é lucro, o que é investimento mudou na máquina térmica fria. Por que a gente chama de coeficiente de performance? Porque fazendo essa conta pode dar mais que 1, tá? Dar mais que 1 não significa que a máquina está rendendo mais que 100%, pelo amor de Deus. Quando eu digo que com 1 joule eu desloco 2 joules, dá 2, por exemplo, eu não estou criando 2 joules, eu estou pegando 1 joule de energia para jogar de um lugar para outro 2 joules. Eu estou deslocando 2 joules de energia com 1 joule de energia. Coeficiente de performance pode ser maior que 1. Isso não viola nenhuma lei, não significa nada. Certo? Vai na geladeira, comprar uma geladeira nova, tem uma etiqueta. Além da etiqueta dizendo CA, B, C, né, o consumo, né, o nível de consumo, lá tem um outro númerozinho, 2.78, 2.30 e poucos. Aquele é o coeficiente de performance. É a melhor maneira de tu selecionar o refrigerador. Depois de ter olhado, né, que as duas são categoria A, os teus 2 refrigeradores são categoria A, são econômicos então, são ecológicos. Aí depois tu olha o número do coeficiente de performance. O que tiver o melhor coeficiente de performance vai ser a que menos consome energia para resfriar. Beleza? Coeficiente de performance. Um detalhezinho então que eu não tinha comentado. Não tinha falado nada sobre máquinas térmicas frias ainda, né? Deve ser o volume 4. 10. Yeah! A última da lista. A prova, basicamente, né? No século XIX, o jovem engenheiro francês Nicolas Sadi-Carnot publicou um pequeno livro, Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre os meios adequados de desenvolvê-la. Olha o nome do livro do cara, pouco viajão. No qual descrevia e analisava uma máquina ideal e imaginária, que realizaria uma transformação cíclica, hoje conhecida como ciclo de Carnot, e de fundamental importância para a termodinâmica. Por quê? Era ideal? Era imaginário? O cara era um doente? Como é que vai ajudar? Para se aproximar, a gente deve conhecer o ideal para tentar atingir o ideal. Não quer dizer que a gente vai fazer o ideal, é isso aí. Assinale as proposições corretas a respeito do ciclo de Carnot. 01. Em uma máquina térmica que opere entre duas determinadas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter maior rendimento do que uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes. Pode ter alguma máquina com rendimento maior que a de Carnot? Não, né? Então está verdadeira a afirmação, certo? Ele falou que nenhuma máquina que opere entre duas fontes T1 e T2, com as temperaturas T1 e T2, pode ter rendimento maior que a de Carnot. Já que a de Carnot é ideal e é a perfeita, certo? Nenhuma máquina pode ter rendimento superior a dele. Verdadeiro. 02. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre uma fonte quente e uma fonte fria apresenta um rendimento igual a 100%. Isto é, todo o calor a ela fornecido é transformado em trabalho. Eu tirei elementos na aula de agora para responder com toda a segurança do mundo. O amigo está respondendo lá não, está seguro inclusive. Porque eu acabei de fazer uma máquina de Carnot operar entre as duas situações mais absurdas que existem. O núcleo de uma estrela e o espaço interestelar. E nem nesse caso deu 100%, deu 99,9999. Concorda comigo? Então cuidado. Dizer que sim é esquecer da segunda lei termodinâmica, que garante que nenhuma máquina, nenhuma, nem a de Carnot, jamais terá rendimento
100%. Cuidado, hein? Ela é perigosa essa. Porque como a gente fala que a do cara não é perfeita, é a melhor, dá a sensação de que ela tem rendimento de 100%. Não, ela é a melhor entre as que existem, mas todas as que existem têm rendimento menor que 100%. É isso aí. Fica à vontade. Oi. Claro, meu amor, sempre. Principalmente com essa tranquilidade.